Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 454. Quando chegar no número 500, nós vamos voltar ao número 1. Vai ficar mais fácil. Então, raça adâmica. Se você escutar um barulho assim de gente conversando, não se preocupe não, sabe? Porque eu tenho uns vizinhos, coitadinho, eles gostam daquela aguinha que o passarinho não bebe, sabe? Então eles acham no direito de beber essa aguinha do passarinho, que o passarinho não bebe hora dessa, porque eles sabem que o passarinho não bebe, não bebeu durante o dia e não vai beber nem amanhã. Então eles falam assim, não vai perder essa aguinha, nós vamos beber ela. Então eles bebem, sabe? E nessa hora parece que encarna neles aqueles cantores que já morreram. Mas eles cantam, que vocês precisam de ver que coisa. Ó, agora mesmo tem uns cantando, sabe? E engraçado que eles entendem tudo quanto é de idioma. Eles não entendem de idioma nenhum, mas a aguinha de passarinho na cabeça, eles entendem de cada música, você nem imagina. Mas tá tudo bem, né? Então, se você escutar, não se preocupa não. É o vídeo 454, raça adâmica. Questão de número 41. Independente dos fatos geológicos da população do globo, se tira a prova da existência do homem na Terra, antes da época fixada pela Gênese. Porque olha só para você ver coisa interessante. Sem falar da cronologia chinesa, que remonta, dizem, a 30 mil anos, né? Documentos mais autênticos provam que o Egito, a Índia e outros países já eram povoados e floresciam pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. 1.000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem. Não pode aí. Até por uma questão de cronologia, não pode. Não é verdade? 1.000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem. Então, esquecendo o lado do princípio inteligente que teve que se submeter, com todo respeito ao termo, que teve que se submeter aos hominídeos, Homo erectus, o Neandertal, né? Esses homos todos aí. Independente dessa questão, 1.000 anos depois, né? Existia, né? 30 mil anos, documentos mais autênticos provam que o Egito e a Índia e outros países já eram povoados e floresciam pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. 1.000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem. Não pode aí. Não tem alguma coisa errada isso aí? Porque acreditam-se que Deus criou o mundo, vamos assim ser mais maleável. Dizem que Deus criou o mundo
e criou o universo e o infinito e a eternidade, as nebulosas e todas as galáxias do universo e tudo. 6.000 anos antes de Jesus. Ué, mas e esses documentos do Egito e da Índia e outros países já eram povoados e floresciam pelo menos 3.000 anos antes da era cristã, que eles eram documentos que guardavam registros de 30.000 anos, essas raças, a sua existência. Não é? Então, de duas uma, eu penso que assim, que esses seres é que criaram o planeta Terra e não Deus, e não Jesus. Quando Jesus resolveu criar a Terra, né? Quando Jesus resolveu criar a Terra, né? Os 6 dias e descansar no 7º dia, a Índia, né? E o Egito já havia criado. Só pode. Porque qual a explicação? Né? Então, mas a gente sabe que é tudo mitologia, tá, gente? Eu tô falando desse jeito pra, assim, como se fosse assim um teatro circense, você entendeu? Porque eu tenho meu jeito de me comportar. Eu sei lidar tudo com essas situações. Então eu levo tudo como se fosse uma brincadeira, porque não adianta falar mal. Eu não estou falando mal, só levando as pessoas a raciocinar, né? Então olha só você. Segundo a cronologia bíblica, documentos e observações recentes não consentem hoje dúvida alguma quanto às relações que existiram entre a América e os antigos egípcios, donde se tem de concluir que essa região já era povoada naquela época. Forçoso então seria admitir-se que em 1000 anos a posteridade de um único homem pode povoar a maior parte da terra. Ora, semelhante faculdade estaria em antagonismo com todas as leis antropológicas. Tudo bem, mas vamos assim de uma certa lógica pensar da seguinte forma. Você concorda comigo nesse sentido assim, ó? Olha só para você ver. Forçoso então seria admitir-se que em 1000 anos a posteridade de um único homem pode povoar a maior parte da terra. Olha, semelhante fecundidade estaria em antagonismo com todas as leis antropológicas. Tá, vamos admitir, vamos aceitar que Adão e Eva existiu. Vamos aceitar. Só que existe um contrassenso nisso aí. Existe uma contradição na existência de Adão e de Eva. Você não consegue entender? Eu vou tentar te explicar. Porque Adão e Eva, eles
Vou usar esse termo para você entender essa história minha. Eles tiveram princípio na mitologia. Eles tiveram um princípio. Eles nasceram quando o corpo deles surgiu. Deus ali depositou a alma no corpo deles, não é? Só que quando eles morreram, eles deixaram de existir. Significa que eles não deixaram herdeiros, porque eles morreram e acabaram. Se não acabaram, foram para o paraíso, mas eu acho que eles não foram para o paraíso, porque eles cometeram o pecado, né, de ter comido a maçãzinha que a jiboia, é jiboia? Não sei, né, jiboia, ofereceu a Eva, e eles cometeram um pecado, então eles foram para o inferno. E eles foram para o inferno, e eles até hoje lá no inferno eles encontram queimando sem oportunidade de se redimir. Tá, mas só que eles deixaram Abel, Caim e Sete. Só que um foi morto. O outro foi para uma terra distante e esposou uma macaca e casou com ela, porque não pode ter sido uma mulher, porque não existia mais gente a não ser os 5 naquela região. Beleza, mas acontece que conforme eles morriam, eles acabavam, eles não deixavam herdeiros hereditário e nem genético. Então não havia possibilidade de uma superpopulação originária de nenhum casal. Não havia possibilidade, porque a possibilidade é de uma procriação se o indivíduo, olha só para você ver a doutrina dos espíritos agora, ó, se o indivíduo possui a preexistência da alma, e se ele possui a imortalidade da alma. Porque vamos pensar por esse lado. Adão e Eva morrem, mas a alma continua na erraticidade. Aí, Adão, né? Adão não, Abel ou Caim, não sei quem que é aquele lá, que matou, tá, aquele que foi embora para um outro lugar lá, ele encontrou uma mulher e casou com ela. Aí o que aconteceu? Reencarnou através deles o Adão ou a Eva. Aí a lei da imortalidade da alma é a lei da reencarnação. Aí sim pode até formar uma grande população, através da preexistência, através da reencarnação. Mas não existindo preexistência e não existindo reencarnação e imortalidade da alma, não tem como dar sequência se não existe almas para poder reencarnar. E se todas aquelas almas que Deus ali coloca, ele as mata no momento que elas vêm a óbito. Não é verdade? Ou oferece a elas o paraíso, porque elas andaram em dia com o dízimo. Agora, será que naquela época já existia dízimo? É engraçado, né? Engraçado, porque será que já existia dízimo?
Então, ainda mais evidente se torna a impossibilidade, desde que se admita com a Gênese que o dilúvio destruiu todo o gênero humano. Ai, 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 ai. Ainda mais evidente se torna a impossibilidade deste que se admita com a Gênese que o dilúvio destruiu todo o gênero humano. E eles ainda vêm com essa história de que existiu um dilúvio e que destruiu toda a humanidade, menos Noé, a sua esposa e seus filhos. Uma chuva de 40 dias e 40 noites que inundou toda a terra, sendo que esse dilúvio ele só aconteceu num período geológico da Terra e nunca mais aconteceu, com exceção de Noé e de sua família, que não eram numerosa. No ano de 1656, no mundo, ou seja, 2348 anos antes da era cristã, em realidade, pois, daquele patriarca, é que dataria o povoamento da terra. Ora, quando os hebreus se estabeleceram no Egito, eu cometi um erro, né? Em vez de eu falar os hebreus, eu falei nos vídeos anteriores aí, eu falei... Nossa, agora me fugiu da cabeça. Na verdade é hebreu, não é os... Cabeça cansada agora. Se eu me lembrar, eu volto a falar. Então, se estabeleceram no Egito, 612 anos após o dilúvio. 612 anos após o dilúvio. Agora você sabe o que é 612 anos após o dilúvio? Já o Egito era um poderoso império que teria sido povoado, sem falar de outros países, em menos de 6 séculos, só pelos descendentes de Noé, o que não é admissível, né? Notemos de passagem que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria de espantar que houvessem perdido a lembrança de uma tão próxima comunidade de origem, quando conservaram religiosamente os monumentos de sua história, né? Não são judeus, e sim hebreus, o povo de Moisés, né? Então Kardec aqui no rodapé ele fala assim: na Exposição Universal de 1867 apresentaram-se antiguidades do México que nenhuma dúvida deixam sobre as relações que os povos desse país tiveram com os antigos egípcios. O senhor Leon Michelin, numa nota afixada no templo mexicano da exposição, assim se exprimia: não é conveniente se publiquem prematuramente as descobertas feitas do ponto de vista da história do homem pela recente expedição científica do México. Entretanto, nada se opõe a que o público saiba desde já que a exploração assinalou a existência de grande número de cidades desaparecidas com o tempo, mas que a picareta
e o incêndio podem retirar de suas mortalhas, as escavações puseram a descoberto por toda parte 3 camadas de civilizações que dão ao mundo americano uma antiguidade fabulosa. É assim que todos os dias a ciência opõe o desmentido dos fatos, a doutrina que limita a 6.000 anos a aparição do homem na Terra e pretende fazê-lo derivar de um tronco único. Derivar de um tronco único quer dizer de Adão e Eva. Então, rigorosa lógica com os fatos a corrobora da maneira mais peremptória, mostra, pois, que o homem está na Terra desde tempo indeterminado, muito anterior à época que a Gênese assinala. O mesmo ocorre com a diversidade dos troncos primitivos, porquanto demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre traços autênticos da presença do homem antes do grande período diluviano, ainda mais completa é a demonstração. O próximo tema já vai ser doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso, né? Então, você observa que a Gênese adâmica, né? A raça adâmica, que pode-se dizer a Gênese adâmica, né? À luz da doutrina dos espíritos, em momento algum cita mitologia, em momento algum cita serpente, maçã, em momento algum cita Karl Marx. Não, mas Karl Marx é de agora, né? Eu estou só dizendo assim, o machismo, o Deus adepto de Karl Marx, que é o marxismo, Deus marxista. Em momento algum, a Gênesis, à luz da doutrina dos espíritos, cita Eva. Por quê? E não cita aqui Eva? Porque Eva não existiu, como também não existiu Adão. Esse Adão mitológico não existiu. Eva mitológica não existiu. Esse paraíso mitológico não existiu. Essa construção do universo, do mundo, tudo, em 6 dias o descanso de Deus no 7º dia também não existiu. Isso aí existe em alguns livros que eles dizem ser livros sagrados, como a Bíblia. Mas isso tudo foi escrito pelo homem e 90% modificado nos concílios, onde nos concílios eles adaptavam tudo de acordo com aquilo que eles achavam que os beneficiariam, né? Em tudo interesse de dinheiro. Porque você tem que parar para raciocinar e para entender, com todo respeito, que quem mantém toda essa corja no poder, com o microfone em mãos, é a humanidade cega, com cabresto na boca e com tapa-olho, e que come milho, e que come feno, e que toma água, e senta e levanta, levanta e senta, senta, levanta, levanta e senta, e ainda vai lá, ainda coloca na boca ainda o corpo de Cristo. Dai-me licença, gente, dai-me licença.
É muita tontice para uma cabeça não raciocinar. É muita tontice. É que as pessoas... Sabe o que acontece? As pessoas estão satisfeitas. As pessoas têm aquilo que elas querem. As pessoas, elas não querem evoluir. Elas não querem crescer. Elas não querem se preocupar com crescer espiritualmente, evoluir. Elas estão crentes no paraíso. Elas estão crentes que Deus virá arrebatá-las. Fique nessa tontice aí. Você vai ver para onde é que você vai ser arrebatado. Não vou nem dizer. Até o próximo vídeo.